Olá, meninas da programaria. Eu me chamo Jéssica e trabalho há 10 anos com desenvolvimento de software, né? E nos 3 últimos anos tenho trabalhado com dentro da trilha de gestão, né? A ideia do vídeo aqui é a gente falar um pouquinho sobre métricas importantes para a liderança de um time de desenvolvimento de software, né? E por quê? Por que que a gente quer falar sobre isso? E para dizer um pouquinho do porquê, eu quero fazer uma citação do Peter Drucker, né? Que é: se você não pode medir, você não pode gerenciar. E o gerenciar a gente pode ler também como melhorar. Então, tudo aquilo que você não consegue medir, você não consegue melhorar, né? Bom, no nosso dia a dia, sempre a gente vai se perguntar se a gente de fato está fazendo um bom trabalho. Mas dada essa pergunta, como que a gente consegue sair ali da nossa percepção, se a gente está ou não fazendo um bom trabalho, né? E aí vem a síndrome do impostora e tudo mais, né? Mesmo que a gente até receba bons feedbacks ou um tapinha nas costas, ó, você tá no bom caminho e tal. Entendo que a gente precisa nos provocar e nos perguntar sobre isso, né? Como de fato podemos validar que estamos fazendo um bom trabalho? E aí que entram as métricas, né? É importante acompanhar essas métricas, pois as métricas elas vão ser uma bússola no nosso dia a dia, né? Enquanto lideranças de time de desenvolvimento. Ela transforma a hipótese em fato, né? Mudam os sentimentos para a realidade. E aí a gente vai conseguir ter de fato uma visibilidade do momento do nosso time. E aí sim conseguir atuar, né, naquilo que precisa ser atuado, né? Atuando como? Melhorando o processo de desenvolvimento, conseguindo até identificar gargalos e impactos na qualidade das nossas entregas, né? Mas no final, além das métricas nos guiar, nos dando clareza se a gente está indo bem ou de fato fazendo um bom trabalho, o mais importante para a liderança é utilizar as métricas para gerar resultado na empresa que a gente atua, né? Aí a gente pode se perguntar, né? Por que eu quero melhorar o meu processo do meu time? Para que o time tenha uma entrega mais fluida. Por que que eu quero garantir que as pessoas estão felizes e engajadas? Para que o time entregue, entendendo o propósito do trabalho e conectada com seus pares, né? Entendendo o porquê que eu estou fazendo a funcionalidade XPTO. E mais do que isso, conectada com seus pares, que não são só pessoas ali juntas trabalhando, mas que elas se conectem, né? E aí vem os famosos dinâmicas de team build, happy hour online, agora no contexto, né, que tá a maioria das empresas remotas e tal. Esse trabalho de engajamento com as pessoas não podem parar, né? A gente não tem que ir também ali no dia a dia só se privar as cerimônias da Squad. É daily, planning, refinamento. A gente precisa engajar as pessoas do nosso time com outras dinâmicas, né? Para que elas se conheçam entre pares e consigam trabalhar com maior fluidez. E por que a gente quer melhorar o código da aplicação que o nosso time utiliza? Para diminuir a complexidade e com isso o time consiga entregar com maior fluidez, né? No final, eu, Jéssica, por muitos anos entendia que as métricas eram importantes, né, para me guiar e me dar um norte. Só que ao passar dos anos, né, e tal, e principalmente depois de ler o Accelerate, eu entendi que na verdade tudo que a gente faz é para gerar resultado, né? Esse processo de melhoria contínua. É para a gente conseguir ajudar a empresa de fato, na empresa que a gente atua, a avançar, né, dentro daquilo que é o objetivo dela. E essa contribuição vem, né, utilizando as métricas que são bússolas para entender o que eu preciso melhorar, seja no contexto da minha squad, da tribo ou da empresa que eu atuo, né? E sim, para mim, pelo menos, é muito duro entender, por algum tempo, na verdade, foi muito duro entender que, de fato, tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia é para gerar resultado na minha empresa. Porque eu pensava assim, puta, eu sou liderança de pessoas, eu tenho que estar perto das pessoas, deixar elas felizes e tal. Isso é uma parte do meu trabalho, né? Mas a outra parte do meu trabalho, de fato, é gerar resultado, né? E para mim, de fato, é duro entender isso. Eu entendi hoje e entendo algo muito importante, porque a gente, enquanto liderança, a gente precisa sempre estar naquele equilíbrio, né? Entre pessoas felizes e entregar resultado. Porque em algum momento isso vai ser um desafio, né? Como que eu consigo ser uma líder voltada para pessoas, mas também entregando resultado? E as métricas podem ser uma grande ferramenta, né?
nessa grande dúvida, né? E tem sido para mim também. Mas o capitalismo tá aí, né, galera? A gente tem que entender que a gente vive de fato num sistema capitalista. Mas no final, para mim, o que é mais importante são as pessoas. E as pessoas e cuidar dessas pessoas vem antes de qualquer processo ou métricas. Mas, Jess, tu disse agora há pouco que a gente tem que usar métricas, podemos usar métricas para a gente ser mais assertivos, né? Assertivas e entregar mais. Sim, mas a partir do momento que isso fere as pessoas, por exemplo, isso já não faz mais sentido, né? Por exemplo, ferir no contexto de o time ter que trabalhar mais todo final de semana, sempre e tal, e ou não considerar que as pessoas têm vida, né, pós-trabalho, compromissos e tal, isso pra mim já tá ferindo as pessoas, né? Eu acho que as métricas é muito importante a gente utilizar elas, mas entender que as pessoas vêm antes de qualquer processo e métrica, né? E aí, dito isso, qual cuidados a gente deve ter, né? Métricas sem contextos é extremamente perigoso, né? Então, por exemplo, eu tenho um time que tem um cycle time médio ali de 10 dias. Só que uma tarefa em específico levou 20 dias. Puta, será que de fato a gente precisa tomar uma ação apenas olhando esse número? Ou a gente precisa entender o contexto? E aí esse contexto pode ser, uma pessoa ficou doente, né? E com isso ela não estava trabalhando e consequentemente o cycle time aumentou. Ou era uma iniciativa muito complexa e o time entendeu que era complexa, não dava para quebrar em menores partes, né, menores tarefas, e o time ele entendeu que consequentemente ia levar mais tempo, né? Então não adianta eu ver só lá que aquela tarefa levou 20 dias, mas eu sei que meu cycle time médio de 10 dias. Eu tenho que entender atrás desse número qual é o contexto que está ligado, né? E outro cuidado que a gente deve ter é que a liderança ela precisa explicar para as pessoas. Então a gente precisa se comprometer em explicar para as pessoas o porquê cada métrica, o que é cada métrica, né? E que esse seja um processo que as pessoas, que seja de todas as pessoas, não só da pessoa líder, né? Ou seja, antes de qualquer número, é importante também a gente apresentar o problema. E aí, talvez essa métrica vai ser um consenso geral que é importante a gente utilizar, né? Eu gosto de falar para as pessoas com quem eu atuo que todo mundo é cabeça pensante, não é porque eu sou a pessoa líder que eu tenho que trazer todas as coisas, né? Então é muito importante a gente trabalhar mais com o problema e talvez no dia a dia a gente acaba esquecendo isso. E depois, puta, eu não apresentei o problema às pessoas, já vim com a solução. Mas esse é um exercício diário, assim, que a gente tem que ter e tá tudo bem, né? A gente tem que entender que nós também, enquanto liderança, somos pessoas que erram, né? E não devemos olhar para as pessoas de forma individual. Comparar time, por exemplo, a partir de métricas, né? E aí, com isso, gerar cobranças. Não. A gente está olhando para as métricas e olhando para as métricas, a gente está olhando para o nosso contexto. Eu não quero medir a pessoa desenvolvedora Mariazinha ou Joãozinho. Eu quero entender dentro do contexto que eu tô, analisar as métricas e entender como que eu consigo melhorar, né? Então, dado esse contexto, eu quero trazer alguns pilares que a pessoa líder pode ou deveria acompanhar no seu dia a dia, né? E a partir desses pilares, a gente busca métricas que poderão ser nossas buscas, né? E então, os pilares que eu acredito que me norteia no meu dia a dia são pessoas, produto, engenharia e processo, né? E dentro desses pilares, a gente pode ter as seguintes métricas. Então, por exemplo, quando a gente fala de pessoas, clima, engajamento, produto, contact rate, OKR, chamados abertos, né, a partir do time de atendimento, engenharia, tempo de deploy ou MTTR, que é o tempo para restaurar a partir de um problema, né? Quanto tempo o time leva para resolver um problema que deu em produção, né? Vulgo incidente. E dentro de processo a gente tem métricas, por exemplo, como cycle time e CFD, que CFD é o Cumulative Flow Diagram, que é de fato, desculpa o inglês aqui de milhões, mas é mostrar ali dentro de um diagrama tudo que acumula dentro do seu fluxo de trabalho, né? E agora eu quero trazer também alguns exemplos reais meus utilizando métricas, né? E como elas me ajudaram, né, nesse meu dia a dia. Eu trabalhei em uma empresa do setor financeiro e eu estava liderando uma entrega de um novo produto que era regulamentada pelo Bacen. Ou seja, a gente tinha um prazo definido para colocar em produção, né?
Só que ao mesmo tempo que a gente sabia que a gente tinha um prazo, o time de produto ainda estava entendendo a grande parte das regras e a parte de experiência. Ou seja, o Bacen falou assim, ó, agora nós vamos ter esse novo produto. E empresas do setor financeiro, vocês têm X tempo para entregar esse produto. Então todo mundo correu, né, loucamente, dentro dessa empresa que eu trabalhava, a gente também correu o time de produto entendendo todas as regras e cada semana ali você mudava alguma regulamentação, mas a gente entendeu que era parte ali do ecossistema, da dinâmica que a gente estava vivendo, né? E de outro lado, os nossos stakeholders, né? Os gerentes, diretores, né? Áreas jurídica, financeira, eles queriam também estar atualizados do andamento, né? Dessa entrega, né? Desse projeto, versus o tempo de entrega. Porque se a gente atrasasse para entregar, logo a empresa pagaria uma multa para o Bacen, né? Então, a gente teve ali, esse produto era dividido em duas partes, né? E aí, com o escopo definido da primeira parte, a gente, o que que fez? Tinha o escopo definido, o time de desenvolvimento trabalhou ali para, a partir daquele escopo, quebrar em histórias e tarefas, e a partir disso, desse artefato de histórias e tarefas, a gente utilizou o cycle time desse time para criar uma projeção e entender se a gente ia conseguir entregar dentro do prazo. Ou seja, esse escopo, por exemplo, tinha 9 tarefas e o cycle time do time era de 5 dias. E aí a gente tinha naquele time 4 pessoas desenvolvedoras. Logo, sabemos que levaria ali essa projeção entregar 3 semanas, né? E aí, com isso, a gente entendeu que ficaria dentro do prazo. Se não, a gente podia pensar em diminuir o escopo ou trazer outras pessoas desenvolvedoras para nos ajudar. E foi isso que a gente fez na segunda parte do projeto. A gente fez esse mesmo trabalho de quebrar ali o escopo em histórias e tarefas, então o time fez esse esforço inicial. A gente conseguiu fazer a projeção novamente, e aí nessa projeção a gente viu que com as pessoas que a gente tinha, e o escopo a gente não conseguia negociar porque ela era regulatório, a gente entendeu que a gente precisava trazer mais pessoas. E aí, dentro da nossa estrutura, a gente mobilizou pessoas de outra squad para nos ajudar a entregar dentro do prazo, né? E acompanhando isso semanalmente, né? Porque, de novo, lembra, as pessoas são mais importantes. Então, pessoas ficaram doentes, né? Pessoas ficaram ausentes. E aí a gente tinha que acompanhar essas métricas também, porque a partir do momento que, por exemplo, uma pessoa sai, as métricas vão refletir. E aí a gente tem que tomar uma ação, né? Um outro exemplo que eu trago aqui é um time que eu trabalhava e o cycle time dele estava crescendo, né? Semana após semana. Só que, beleza, o cycle time estava aumentando e qual era o contexto? O contexto é que a gente estava recebendo pessoas novas nessa squad, né? Então a gente recebeu pelo menos 3 pessoas novas dentro dessa squad. E além do ferramental, né, do dia a dia que elas precisavam aprender, elas estavam dentro de um contexto de negócio que era muito complexo, né? E aí, a partir desse momento que, tipo, beleza, as pessoas chegam, mas você acha, né? No nosso subconsciente a gente tá. Pessoas estão chegando aqui no Mi Squad, logo a gente vai entregar mais, né? Tipo, vacilo, a gente cai nesses vacilos e tá tudo bem, né? E aí, a partir do momento que eu tava analisando, sabe, o time tá aumentando, tá aumentando. Aí eu fui perceber, putz, é porque as pessoas estão chegando agora, né? A gente tá no contexto complexo aqui de negócio. Aí, a partir desse acompanhamento das métricas, a gente levou isso pro time e pensamos junto, puta, o que que a gente pode fazer aqui para melhorar isso, para diminuir, né, essa curva de conhecimento. Aí a gente criou sessões ali de produto e de engenharia, né, durante as nossas semanas, para ensinar mais profundamento daquele contexto, né, de uma forma mais profunda daquele contexto. E também, ao invés das pessoas ficarem sozinhas nas atividades, a gente começou um trabalho de pair programming, né? E depois, quando as pessoas fizeram esses momentos ali de sessões de produto junto com o pair programming, a gente deixou elas também um tempo imersas em bugs, né? Que bugs vai dar um vasto conhecimento ali para as pessoas de todas as aplicações, de todos os pontos ali das aplicações, né? De fato, a gente entendeu que traria maior abrangência e conhecimento das aplicações, né? Então, esse é um outro contexto que eu utilizei em métricas e me ajudou, e a gente pensou em outras
soluções para melhorar e gerar maior fluidez no fluxo de desenvolvimento e, consequentemente, entregando mais, né? E um outro case que eu trago aqui é analisando o CFD, né? Que é um gráfico, como eu disse anteriormente, que mostra dentro do processo de desenvolvimento onde estão os gargalos do time, né? Então, por exemplo, se o cycle time do time são 8 dias e só em code review o time está levando 4 dias, eu entendo que ali é um gargalo, né? Então, o code review está sendo um gargalo do time, né? Logo, a gente começou a entender por que dentro de code review a gente estava levando 4 dias. Por que esse processo estava tão demorado, né? Aí a gente tinha uma condição ali, uma boa prática que a equipe estava utilizando, de ter pelo menos 3 approves dentro do PR para seguir, né, para os testes consequentemente depois para o deploy. E aí as pessoas faziam comentários e demoravam pelo menos 2 dias para voltar naqueles comentários, né? E aí a gente fez alguns acordos, né? A gente fez o acordo ali de diminuir o número mínimo de approves num PR, né? E também todas as vezes que a pessoa respondia um comentário e ainda precisava de uma ação da pessoa autora do comentário, as pessoas desenvolvedoras mandavam o link do PR ali para a pessoa autora do comentário para que ela conseguisse dar uma olhada e agilizar. E aí a gente entendeu assim, se a pessoa colocou outra política, né? Se a pessoa não trabalhando num bug ou incidente, ela dentro do momento ali de pausa no fluxo dela, ela pararia para olhar aquele comentário e conseguir seguir. E aí, se as pessoas vissem que ainda ia voltar mais um comentário, se reunia rapidinho numa call para seguir com aquele PR, né? Então, a gente, a partir dessa métrica, né, do CFD, que tinha o gargalo code review, a gente tomou uma ação, né? Então, eu trouxe esses exemplos aqui, mas para contextualizar para vocês no dia a dia como vocês conseguem utilizar métricas para no final ou ajustando o processo ou diminuindo a complexidade das aplicações para no final gerar maior resultado para a empresa que você atua. Bom, meninas, era isso que eu queria trazer para vocês sobre métricas em time de desenvolvimento. Eu espero que tenha ajudado e vocês tenham gostado. Muito obrigada!